Gente, tudo bem? Voltamos hoje com a aula de arte. E aí, quem é que gosta de arte? Muito bem! Estão fazendo as atividades tudo direitinho? Estou observando todinho, viu? Aqui da plataforma dá para tia ver todo mundo que entra para visualizar e para fazer a atividade, tá certo? Por isso que é necessário que você faça, até para você também não ficar com dúvida e aprender todo o conteúdo. Para quando a gente voltar para a nossa sala de aula, vocês estarem com o conteúdo todinho na ponta da língua, tá bom? Muito importante que vocês façam as suas atividades. Hoje, na aula de arte, nós vamos estudar sons ao nosso redor. Tudo que a gente escuta, tudo que a gente ouve. Na verdade, existem diversos tipos de sons que nós ouvimos. Para a nossa atividade de hoje, é necessário que vocês peguem o livro de arte, tá bom? Pega o livro de arte, pega lápis, borracha, deixa tudo aí prontinho para que você não precise sair de frente da telinha daqui do nosso computador para prestar bem atenção na atividade. Vamos lá? Aqui nós estamos na página 28 da quarta unidade, páginas 28 e 29, a capa da introdução da quarta unidade. Sons ao nosso redor. Lá atrás vocês estão vendo uma pessoa conversando, que nós demonstramos através das onomatopeias. Blá, 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 que significa muita conversa. Não é verdade? Tem aí o canto do pássaro e tem a zoada do carro passando. Não é verdade? Então veja, na página 29, embaixo dos primeiros passos, está dizendo assim: quais são os sons que a criança da imagem está ouvindo? Digam a tia quais são os sons que a criança está ouvindo. Ele está ouvindo o som das pessoas conversarem, está ouvindo o som do canto dos pássaros e o som do barulho do carro, não é? Alguma vez você experimentou escutar os sons à sua volta? Será que você já experimentou mesmo? Como foi? Foi legal? Ficar em silêncio, fechar o olhinho e escutar os sons. Muito bom, uma tranquilidade, não é, gente? Feche os olhos e ouça com atenção quais sons você identifica aí aonde você está ao seu redor em casa. Feche os olhinhos um pouquinho. Quais são os sons que você está ouvindo aí da sua casinha? Tia Laura está ouvindo o latido de um cachorro bem ao fundo na rua. E também o som de uma televisão que está lá do outro lado na minha casa. E vocês estão ouvindo qual som aí da sua casinha? Legal fechar os olhos e fazer essa atividade, não é verdade? Vamos agora para a página 30. Vamos prestar atenção na leitura. Peguem um livro de vocês para que vocês leiam com mais nitidez, tá certo? E acompanhem a leitura. Sons. Você já experimentou parar o que está fazendo, fechar os olhos e identificar quais são os sons que estão à sua volta, como a garota da imagem a seguir? O exercício de ouvir e identificar os sons do ambiente é surpreendente. Se você prestar atenção, pode perceber que alguns lugares têm sons característicos. No centro de uma grande cidade, por exemplo, nós escutamos uma variedade de sons, como os carros se locomovendo, buzinas, conversas, entre outros, anúncios de lojas, chamadas de telefone. Se tivermos no meio de uma mata, os sons serão outros, não é verdade? O canto dos pássaros, o estalar dos galhos, os animais se locomovendo na mata, os insetos, o vento batendo nas folhas das árvores e entre outros. Já em uma escola, vocês conhecem bem esse som, não é, gente? Podemos escutar o som das crianças conversando e brincando, o sinal do recreio, entre outros. Os sons de um ambiente, eles se relacionam com os seres e os elementos que existem nesse espaço. Há centenas de anos atrás, os sons presentes em uma cidade não eram os mesmos que existiam hoje em dia.
No início do século XX, por exemplo, não existiam tantos carros como nos dias de hoje. A maioria das pessoas se locomoviam a pé, de bonde, de trem ou por meio de animais. Observem as imagens a seguir. Observa aí, gente. Essa primeira imagem é uma vista geral da Estação da Luz em São Paulo no início do século XX. Vejam a diferença, gente. Vejam a diferença, ó, do movimento, da movimentação de hoje em dia, ó. Olha aqui, ó. Do livro de vocês, já para vocês verem bem de pertinho. Nós temos aqui apenas alguns carrinhos, automóveis, né? A gente chamava automóveis antigamente. As ruas não eram calçadas, os trilhos do trem. Na segunda imagem, nós estamos vendo aqui a Estação da Luz em São Paulo. Hoje em dia, gente, veja a diferença de movimento, de tudo. Não é verdade? Vejamos aqui que interessante. Você sabia que a poluição do ambiente também pode ser causada pelo excesso de sons ou de ruídos? Esse tipo de poluição é chamado de poluição sonora. Os sons em volumes excessivos prejudicam a audição e a saúde não só das pessoas, mas também dos animais que vivem naquele ambiente. Em algumas cidades do Brasil foram criadas leis conhecidas como a Lei do Silêncio, que buscam estabelecer normas para a reprodução de sons ou ruídos durante o dia e a noite. Entre elas estão Araraquara, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Parnaíba. Olha, aí estão algumas onomatopeias da poluição sonora. Não é verdade? Tão chato, não é verdade, gente? Quem é que não gosta de estar em casa descansando? Não é? Daqui a pouco passa aquele carro, aquela moto com aquele cano de escape e faz aquela buzina, aquela zoada toda. Aquilo é uma poluição sonora. Não é verdade? Quando a gente passa em frente a hospitais, não pode buzinar, não pode fazer barulho, porque lá estão as pessoas que estão doentes, que precisam repousar. Não é verdade? E até em ruas também, nas nossas ruas normais, aquele som de carro alto que para, que vai passando, né? Prejudica as crianças, os bebês, os idosos, os animais, todas as pessoas. A isso nós damos o nome de poluição sonora. Paisagem sonora. Vamos agora para a página 32. Os sons que existem em um ambiente formam o que chamamos de paisagem sonora. Uma paisagem sonora é formada por sons ou ruídos que podem ter diversas origens. Sons da natureza, como o canto do pássaro, da cachoeira, de um trovão, de uma tempestade. Os sons humanos, que é o som de aplausos, som de voz, de um bebê chorando. Sons de máquinas, que é um celular tocando, o motor de um carro, entre muitos outros. Observem aqui embaixo essa imagem. Quais sons podem estar nesse ambiente? Aqui, gente, é uma fotografia de uma grande cidade. Imagina a quantidade de sons que tem em uma cidade grande. Digam a ti aí algum exemplo. Isso. Até o som das pessoas se movimentando em uma cidade grande existe, né? Então, é o som das pessoas se movimentando, das pessoas conversando durante a transição, que vão andando pelas calçadas, pelas ruas, o som das buzinas de centenas de carros, né? Olha aí, os sons dos metrôs, né? Muitos sons, muitos sons. A ideia da paisagem sonora, ela envolve a relação entre o ser humano e o ambiente a partir de um som. Um dos principais estudiosos das paisagens sonoras é o músico e pesquisador canadense Reinald Murray Schafer, que dedicou seus estudos às relações entre o ambiente, os sons e a música. Será que podemos criar música a partir dos sons que existem em um ambiente? Já imaginou inventar uma composição musical usando o som da buzina, da água da torneira, do aspirador do pó e dos passarinhos cantando? Prestem bem atenção, pois é essa atividade que está aqui abaixo na página 33
que a tia Laura vai deixar na agenda para vocês fazerem, tá certo? Lá no final a tia vai explicar. Agora, nós vamos fazer essa atividade, vamos fazer juntos, tá bom? Você faz aí com a ajuda do papai ou da mamãe, da sua irmãzinha, e tia Laura vai acompanhando vocês aqui para ajudar também. Na página 34. Letra B. Vamos escolher uma dessas imagens, apenas uma, tá, gente? E tentar imaginar quais seriam os sons que são presentes nesse ambiente. Selecione os materiais sonoros disponibilizados para que a gente organize um roteiro sonoro. Então, vamos ver qual dessas imagens aqui você prefere para fazer essa seleção. Nós temos aqui a primeira imagem, não é verdade? Eu acho que é a imagem de bombeiros no fogo, não é, gente? Eu acho que é essa imagem, tá? A imagem do meio, nós temos aqui, ó, a imagem de uma cachoeira, de um riacho, não é verdade? E aqui embaixo nós temos uma imagem de uma garotinha na chuva com o guarda-chuva. Qual dessas três imagens vocês vão escolher para a gente descrever os sons que estão presentes nesse ambiente? Digam aí. Certo? Escolheram essa daqui, a última, a imagem da garotinha na chuva. Se vocês quiserem fazer essas outras, gente, podem ficar à vontade. Vocês que vão escolher. A tia está dando apenas alguma opinião. Então, vamos lá. Se eu escolhi essa última imagem, eu vou descrever quais são os sons que representam essa imagem. Quais são os sons que vai estar presente nesse ambiente? Bem, aqui nós temos uma garotinha com o guarda-chuva na chuva, né? Então, nós temos o barulho da chuva caindo, o barulho da chuva batendo no guarda-chuva, não é verdade? Temos também o som da criança falando ou rindo, né? E a chuva também quando cai no chão. Quando a chuva cai no chão, sobe aquele cheirinho gostoso de terra molhada, não é verdade, gente? Então, esses são alguns sons que vocês observam nesse ambiente. Se a gente tivesse nesse ambiente, eram esses os sons que a gente iria ouvir, não é verdade? Então, escrevam aí bem bonito, bem direitinho. Se não quiser essa imagem, não tem problema. Pode escolher a outra imagem que vocês quiserem. E deixem aqui, ó, escrevam aqui os sons que vocês escutam nesse ambiente. Agora vamos para a página 36. Pula para a página 36. E vamos responder aqui junto com a tia. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre. No primeiro pontinho, na primeira frase, eu aprendi que é o tema de diversas obras de arte. O que é o tema de diversas obras de arte, gente? A paisagem. Então, nesse primeiro aqui, ó, você vai colocar o nome paisagem, tá certo? Eu aprendi que a paisagem é o tema de diversas obras de arte. Segunda frase, no segundo pontinho, cada pessoa percebe a paisagem e o mundo de um jeito único e especial. Dessa forma, os também produzem obras de arte únicas. Quem é que produz obra de arte única, gente? Os artistas. Artistas. Cada pessoa percebe a paisagem e o mundo de um jeito único e especial. Dessa forma, os artistas também produzem obras de arte únicas. Muito bem. Próxima frase. Eu descobri que o artista gostava de representar em suas paisagens o mundo dos sonhos. Você volta lá atrás nas histórias que a gente já estudou e vai procurar saber quem é. Eu descobri que o artista Salvador Dali
Gostava de representar em suas paisagens o mundo dos sonhos. Salvador Dalí, tá bom, crianças? No próximo pontinho, nós temos aqui. Em uma peça teatral, os personagens podem ser representados por atores ou por fantoches. Lembram da nossa atividade dos fantoches? No segundo caso, o teatro é chamado de teatro de bonecos. Muito bem, vou reler. Em uma peça teatral, os personagens podem ser representados por atores ou por fantoches. No segundo caso, o teatro é chamado de teatro de bonecos. Vamos agora para a próxima. Eu aprendi que é o conjunto de elementos presentes em uma cena. Ele é importante porque auxilia o espectador a compreender o e o espaço onde acontece a história. Conseguiu? Vamos lá, reler? Eu aprendi que o cenário é o conjunto de elementos presentes em uma cena. Ele é importante porque auxilia o espectador a compreender o tempo e o espaço onde a história acontece. No próximo pontinho, eu descobri que cada ambiente possui ruídos específicos. Possui o que, crianças? Sons. Muito bem. Eu descobri que cada ambiente possui sons e ruídos específicos. Muito bem. Vamos para a última frase. Eu aprendi que os sons presentes em um ambiente formam uma paisagem sonora. Isso aí. Eu aprendi que os sons presentes em um ambiente formam uma paisagem sonora. Dá pausa no vídeo, faz a sua atividade aí bem direitinho. Não esqueça de corrigir de verde. E aqui na linha de chegada, vocês já sabem o que é que vocês vão fazer. Vão colocar um xizinho aí em cada uma dessas opções, tá bom? A tia espera realmente que você tenha gostado da aula de arte, que não tenha ficado com dúvida. E agora a tia vai passar para vocês a agenda, tá certo? Vamos lá? Pega a agendinha de vocês agora. Escreve tudo isso que a tia escreveu aqui para a sua agenda. Não deixa de escrever, tá certo? Coloca a data, coloca o dia da semana. Esse primeiro pontinho foi tudo o que a gente viu na aula de hoje. Sons ao nosso redor. Nós estudamos as páginas de 28 a 34 e a 36. E vai ficar para vocês realizarem, na próxima aula nós vamos corrigir, as atividades das páginas 33, 35 e 37. É pouquinha coisa, viu, gente? Coisas bem legais para vocês fazerem. A tia vai explicar aqui. Na página 33, você vai escolher um local da sua casa onde você possa ficar bem confortável, fechar seus olhos e apreciar os sons do ambiente. Lembra daquela horinha que a gente fechou os olhos? Então aproveita, tá, gente? Procure identificar de onde eles estão vindo para registrá-los. Como você percebeu o ambiente sonoro da sua casa? Deixa registrada a atividade aqui, tá bom? Na página 35, vocês vão gostar. Escolha uma música da qual você gosta muito. Ao som da sua música favorita, feche os olhos e imagine um local. Pode ser um campo, uma praia ou até mesmo um lugar que exista apenas na sua mente. Deixe que a música guie a sua imaginação. Depois faça um desenho representando a paisagem que a música despertou em você. Que tarefa gostosa, não é, gente? Aproveitem, fechem os olhinhos, criem uma música imaginária na cabecinha de vocês, criem um ambiente imaginário na cabecinha de vocês e passem para esse desenho tudo o que vocês imaginaram. Vocês vão ver como é bem gostoso. Ah, não esqueça de colorir. Lembra que tia Laura não aceita nenhum desenho sem colorir?
Não é verdade? Estão lembradas, né? E na página 37, também vocês vão utilizar esse espaço e representar o que vocês aprenderam nesse bimestre. Vocês podem colocar desde o Teatro dos Fantoches até todas essas outras unidades que nós estudamos. Tá certo, crianças? A tia vai deixar um videozinho bem legal para vocês ouvirem, tá bom? Vai ficar um videozinho extra aí, vocês vão escutar. E pode ser até esse videozinho que vocês fechem os olhinhos e criem o desenho imaginário de vocês. Tenham bons estudos, façam todas as atividades e até a próxima aula de arte, se Deus quiser. Tia Laura manda um beijo bem grandão para vocês. Até breve.